Você tem dúvida se seu filho é borderline? Ou talvez aquele seu namorado ou namorada? Ou aquele seu paciente? Ou você que está aí procurando pela internet para entender se as características do border se encaixam em você? Então, esse vídeo é para você. Ele vai apresentar um pouquinho das características do transtorno da personalidade borderline e como identificá-lo. Bom, lembrando primeiramente que como identificar um transtorno mental está sempre associado a um profissional de saúde mental, nesse caso especialmente o psiquiatra e o psicólogo. Então, para ter uma identificação real, a gente precisa do apoio desses profissionais. Esse vídeo tem um intuito apenas da gente entender um pouquinho sobre as características do quadro para falar, opa, peraí, talvez eu quero, buscar mais ajuda do profissional. Mas quem faz esse diagnóstico é sempre o profissional. Bom, então vamos lá, A gente tem dois momentos, duas formas que são feitas as caracterizações hoje. Primeiramente, é bom a gente entender que a caracterização de um quadro psiquiátrico, ela é feita através do DSM-5. Ele é um livro, ele é um manual, uma caracterização das doenças, igual existem as outras doenças que não são mentais, pela sintomatologia. Então, a maioria dos sintomas, inclusive, são sintomas observáveis. Existe uma reunião de um comitê que faz lá as características de cada transtorno, E o do borderline não é diferente, ele tem lá uma listinha de características que são observadas em pessoas com esse quadro. E são características que se repetem, por isso a importância delas, Quando é só uma pessoa no mundo que tem aquela característica, não é considerado uma característica do quadro do transtorno borderline. A primeira de todas e a mais marcante, numa das formas de classificação, é o medo do abandono. A gente vai ver que não só isso, mas duas características marcantes do border têm a ver com relações, por um lado, e a outra com estados emocionais, com processamento emocional, por outro. A gente vai dividir um pouquinho isso para vocês entenderem melhor, mas são subdivisões. Então, voltando lá, o medo do abandono está aí, ligado a relações. O que é isso? O próprio nome já diz. O borderline, ele tende a achar muito que as pessoas que ele ama vão abandoná-lo e ver em qualquer coisa que acontece no dia a dia pistas de que esse abandono está ocorrendo. Então, por exemplo, às vezes um telefonema que não foi atendido, uma coisa que você fazia pela pessoa que você deixa de fazer naquele dia, por exemplo, você sempre dava bom dia. E naquele dia você saiu correndo e não deu bom dia. E a pessoa lê, às vezes, e interpreta aquilo como um abandono. Estou dando exemplos pequenos, mas às vezes é isso que acontece. E qual que é o problema? A reação a esse abandono percebido, ela geralmente é muito intensa. Então, o medo do abandono é a primeira característica. 2, reações muito intensas. Não somente as situações percebidas como abandono, mas também frustrações também geram reações bastante intensas, críticas geram reações intensas. Então, border muitas vezes é aquela pessoa conhecida como explosiva, de quebrar coisas em casa, até mesmo de bater em alguém ou bater em si mesmo, fazer assim com os cabelos, ou se arranhar, ou se cortar. Aí vem o próximo passo, que são comportamentos de autolesão que podem existir no quadro borderline. Junto com os comportamentos de autolesão, podem haver comportamentos ainda mais graves, que são os comportamentos suicidas, que podem vir a ocorrer de fato ou ocorrerem apenas em termos de ameaça. Mas a ameaça, não subestime as ameaças do borderline. Muitas pessoas acreditam que as ameaças são manipulações ou que nada vai acontecer, mas não é realidade. Muitas vezes as ameaças se tornam fato, sim. Então, é algo que se deve levar em consideração, deve ser levado a sério. O outro aspecto do quadro é a dificuldade de regulação emocional. Não somente da raiva, então que a pessoa tem aí as explosões de raiva, mas de outras emoções. Então a pessoa vive às vezes numa montanha-russa emocional. De manhã está bem, de tarde está mal, de noite está melhor um pouco, e aí volta a ficar mal, e assim sucessivamente de acordo com os momentos que ela está vivendo. E essas emoções não só são variáveis, como tendem a ser muito mais intensas do que o que uma pessoa comum experimenta.
Então é bastante difícil, porque elas têm, é como se o borderline tivesse mais gatilhos que as outras pessoas, mais intensidade que as outras pessoas, eles ficam mais tempo vivenciando aquela emoção intensa, enquanto a gente tem raiva, fica lá 10 minutos e passa, é como se o border tivesse a raiva, fica lá 1 hora e depois passa. E demoram mais, então, a voltar para o platô original. Essa é outra característica. A impulsividade, né, no momento de compras, por exemplo, é muito comum. Alimentação, uso de álcool e drogas. Aí álcool e drogas já se mistura, né, como uma outra característica, que é o uso abusivo de álcool e drogas. É muito comum nos quadros de borderline voltados para a impulsividade. Também uma sexualidade de risco. Muitas vezes sai com parceiros desconhecidos, sai com parceiros que podem, né, te colocar em risco de doenças, né, sexualmente transmissíveis, ou também, né, sair com pessoas que podem fazer mal para você, né, abusar sexualmente com mais de um parceiro, e isso, né, as pessoas podem te deixar ali numa situação de vulnerabilidade. O border faz esse tipo de coisa por impulso, né, sem pensar muito. Além disso, existe também, em alguns casos, a característica de dissociação. O que é isso, né? É quando a pessoa vivencia uma experiência como se ela não fosse ela mesma, né, que é a despersonalização, ou como se a realidade não fosse real, que é a desrealização. Né? Isso é menos comum, é todo border que tem, mas a gente também não pode deixar de mencionar. Esse é um grupo de características, né? É uma forma de descrever o borderline, que é a forma padrão, digamos assim, a forma ouro, que já é muito utilizada e continua sendo utilizada no DSM-5 atualmente. Existe uma outra forma de compreender o quadro, que é a chamada abordagem dimensional. Né? Também é do DSM-5, também é uma sugestão, né, de como entender e classificar. O quadro também aceita, tá? Mas eu apresento ela aqui porque eu acho ela mais fácil de visualizar o borderline. Então, o que é exatamente essa abordagem dimensional? Primeiramente, ela divide entre traços patológicos e funcionamento pessoal. O que é isso? O funcionamento pessoal tem a ver com a estabilidade da autoimagem, com a capacidade de traçar objetivos e atingi-los, né? O centro da personalidade, né? Da ideia de transtornos da personalidade. Então, personalidade, valores, objetivos, traços, né? Características pessoais. O funcionamento pessoal vai estar ligado com a ideia da personalidade. E a afetividade negativa com as características do quadro, né? Cada quadro com as suas especificidades. Então, vamos começar com o funcionamento pessoal do borderline. É muito comum, tá, a gente ouvir falar que o border tem um distúrbio de identidade, né? Isso vai, principalmente, o que quer dizer isso, né? Um self instável, né? O que quer dizer isso exatamente? Bom, principalmente isso se foca nessa questão dos objetivos instáveis. Né? É muito comum você ver o border ao longo da vida mudando de uma coisa para outra. Ele começa um projeto, ele inicia outro projeto e tem muitas dificuldades de manter esse projeto. Além disso, né, o outro aspecto que é relevante é a visão de si. Ele tende a ter uma visão de si muito distorcida. E essa visão, né, normalmente é distorcida pro negativo, né? É uma autoestima baixíssima e uma autoimagem assim muito, muito, muito negativa. São às vezes pessoas muito legais, né? Pessoas muito interessantes, mas que estão sempre se vendo como pessoas horríveis nesse mundo. Então é uma imagem, né, que não corresponde à realidade. Né? Uma autoimagem funcional, uma personalidade funcional, ela tem objetivos e ela tem uma autoimagem realista. E o border tem essas duas características que fogem. Além disso, né, algumas pessoas citam também a questão do camaleão, né, que é o borderline se colocar nesse lugar de ocupar, ocupar o lugar do desejo do outro, digamos assim, né, do que o outro espera dele. Então, se o outro espera que ele goste de X, ele vai e gosta de X. Se o outro espera que ele haja assim, ele vai e age.
ou ele imita, né, os gostos da pessoa amada. Isso nem sempre acontece, mas é possível que aconteça. E aí também um sentimento de vazio existencial, né? Esse sentimento de vazio existencial muitas vezes traz com que a pessoa experiencie essa falta de sentido, né? O sentido também diz um pouco para a gente quem a gente é. E aí no borderline, uma vez que ele não tem pode experienciar esse vazio existencial, né? Essa ausência de sentido também dá uma ausência de quem eu sou. Com relação aos aspectos, né, então, os ditos do que é específico do quadro borderline, né, a gente começa com a afetividade negativa, que já foi citado um pouquinho anteriormente no outro modelo, né, que é isso, a dificuldade de regular as emoções, a dificuldade de regular a raiva, episódios depressivos, episódios ansiosos, né, tudo isso. Um aspecto da abordagem dimensional é chamado de antagonismo e desinibição. O que significa isso? O antagonismo e a desinibição têm a ver com comportamentos, né, antagônicos ao outro. Então, raiva, né, crises de agressividade, né, um ataque físico ao outro, ou comportamentos que são agressivos ao outro de maneira indireta, né, quando a pessoa se agride, mas de uma maneira que acaba agredindo ao outro também, ou coloca o outro numa situação muito absurda, que às vezes acontece com uma certa frequência. Então, isso tudo é chamado de antagonismo, né? E a desinibição são esses comportamentos, né, em sua maioria impulsivo, né, como isso, o uso de álcool, o uso de drogas, essa questão da sexualidade, que a gente também já citou. Em terceiro lugar, a gente tem a questão do relacionamento interpessoal, né, nas dificuldades do relacionamento interpessoal também, como o terceiro traço marcante do borderline. Tudo isso que a gente falou até agora, né, apenas um primeiro contato, né, com o tema, com o quadro sobre o quadro borderline. Quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre algum sintoma, a gente fala sobre eles em mais detalhes, né? Ou em outros vídeos, ou nas perguntas que vocês fizerem, porque aqui é só um panorama geral rapidinho, tá bem? Então, fico à disposição para responder as próximas perguntas.